Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Continuando, Bíblia comentada, livro de Mateus, capítulo 22 agora, onde Jesus, ele relata a parábola das bodas, dá início a este capítulo com a parábola das bodas. E eu leio dos versos 1 ao verso 14. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A parábola, mais uma vez, trata do povo de Israel que rejeitou os profetas enviados de Deus. Mas também de todo aquele que rejeita o Filho de Deus. Veja que, enquanto o povo de Israel, como povo escolhido de Deus, rejeita o Salvador e outros até mesmo dentro da igreja hoje fazem o mesmo, o Evangelho deve ser pregado a todos. Todos recebem o convite, sejam bons ou maus. Porém, há um requisito importante para entrar nas bodas do Senhor, que é aceitar as vestes da justiça de Cristo. Ninguém vai entrar por mérito próprio. Isto é uma ofensa a Deus. Tudo o que podemos fazer é aceitar pela fé a justiça de Cristo que nos é imputada, e nisso vivermos para glorificá-lo, dando frutos de arrependimento. Quem não tomar as vestes de justiça de Cristo, quem não abandona o pecado, será lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22, agora dos versos 15 ao 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E aí vem a questão do tributo. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aleluia. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Aleluia. Satanás fez de tudo para tornar a vida de Jesus amarga.
Constantemente os líderes da nação tentavam fazer Jesus de algum modo falhar. Mas Jesus não se deixava abater e não perdia a oportunidade de ensinar ao povo e aos seus inimigos. De modo geral, os políticos e a classe artística do mundo estão preocupados com a fama e dinheiro. Mas aqueles que são de Deus devem se preocupar em fazer a vontade de Deus. Vivemos debaixo da lei dos homens, que na sua maioria são leis injustas e cobram impostos imorais, especialmente falando do Brasil. Porém, como cristãos, é fundamental vivermos de forma íntegra e honesta perante Deus e os homens. Versos 23 ao 31. Os saduceus e a ressurreição. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão cessará com a viúva. Seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa, porque todos a desposaram? Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Aleluia. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É o que acontece hoje com a maioria daqueles que têm a Bíblia e têm uma Bíblia. Eles erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Não conhecem as Escrituras, distorcem a palavra de Deus para seus próprios interesses, e outros ainda não conhecem o poder de Deus, como o Papa Francisco. É importante também falar, que em Gênesis 6, algumas pessoas falam ali que os anjos, aliás, os filhos dos homens, os filhos de Deus se envolveram com a... Deixa eu abrir aqui em Gênesis 6. Gênesis 6, quando fala que os filhos de Deus foram se multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E aí, aqui diz verso 4, Gênesis 6. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então eles dizem que aqui estaria falando de anjos que vieram e tiveram relações sexuais com mulheres, Não tem nada a ver. A Bíblia está falando aqui de julgo desigual, da corrupção geral do gênero humano. Os filhos de Deus começaram a ter relação com as filhas dos homens, ou seja, os filhos de Deus, os obedientes, e os homens eram os rebeldes. E Deus diz, que o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E aí veio Noé, chamou Noé para que Noé pregasse, e Noé pregou durante mais de 100 anos. Então eles dizem que esses gigantes seriam os nefilins, mas porque seriam anjos que fizeram relação com mulheres, e aí nasceram esses gigantes. Mas isso não condiz com o que está escrito em Gênesis. Apenas aponta aqui um julgo desigual. E o Senhor Jesus é claro em afirmar que na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Ou seja, os anjos não têm relação sexual, muito menos desejo sexual.
Não sabemos como será no céu, né? Mas com certeza Jesus afirma, né? Não se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Seremos como uma família celestial. Interessante também quando ele diz: eu sou o Deus de Abraão, porque ele estava falando da ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição. Por isso que Deus diz: eu sou o Deus de Abraão. Para Deus, os seus filhos, eles estão apenas dormindo, repousando no sono da morte e logo ressuscitarão. Mas alguns teólogos, líderes, eles pegam este verso para distorcer e falar que a alma é imortal, onde Deus nada está falando sobre a imortalidade da alma, mas dizendo que Deus é Deus de vivos, porque os salvos para Deus estão dormindo, aguardando exatamente o quê? Aquilo que os saduceus não criam, que eram a ressurreição. Por isso Jesus diz: erraste por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, porque Deus tem o poder para trazer à existência novamente aqueles que morreram em Cristo, assim como trará à existência também aqueles que morreram perdidos, mas estes apenas para receber a condenação. Então a discussão é exatamente sobre a ressurreição e nada tem a ver com a imortalidade da alma. Mas aqui também já mata a questão de Gênesis 6, apesar que Gênesis 6 é bastante claro em afirmar ali que aconteceu um jugo desigual e não anjos que vieram ter relações com mulheres. Mateus 22, dos versos 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aleluia! Isso algumas pessoas, distorcem para dizer que Jesus só deixou 2 mandamentos. Mas na realidade a essência da lei de Deus é o amor. Esta é a essência da lei de Deus. A lei de Deus é fundamentada no amor. Levítico capítulo 19, e verso 18, já falava sobre isso, do amor ao próximo. O amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas, de maneira nenhuma ele abole os 10 mandamentos. Muito pelo contrário, ele confirma os 10 mandamentos. E na questão de Jesus dar um novo mandamento, realmente ele deu um novo mandamento, que nos amar. O telefone toca justamente na hora do vídeo, Mas agora eu coloquei no modo avião. Então Jesus deu realmente um novo mandamento, que é o de amar ao próximo como ele nos amou, ou seja, de maneira a dar sua própria vida. Jesus não apenas entre aspas, que o sacrifício dele foi enorme na cruz do Calvário, mas ele não apenas deu a vida, literalmente na cruz do Calvário por nós, pelos seus discípulos, mas principalmente a sua vida foi uma vida totalmente de entrega, uma vida abnegada, uma vida de serviço em favor ao próximo. Este é o novo mandamento, já que as pessoas não compreendiam e não compreendem realmente o que é o amor ao próximo. Jesus veio e mostrou que verdadeiramente é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Você pode não dar a sua vida literalmente, como Jesus fez, morrer por alguém, mas você pode viver por alguém, buscar salvar aquela pessoa, jejuar pelaquela pessoa, tirar tempo para orar por aquela pessoa. Isto é amar o próximo como a si mesmo, é buscar a salvação de outros. Este mandamento não é cumprido no meio do mundo cristão, que se diz cristão hoje. Eles querem apenas violar o mandamento do sábado e dão essa desculpa de amor ao próximo.
versos 41 ao 46. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 110, verso 1. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Aleluia! Aqui Jesus mostra como os fariseus eram ignorantes com relação às coisas espirituais e não a conseguiam discernir pelo simples estudo da palavra. Que não sejamos ignorantes com relação às coisas de Deus, às coisas espirituais, que não sejamos também como os fariseus hipócritas, invejosos e cheios de ódio, mas que sejamos como Jesus, que amemos a Deus sobre todas as coisas e que amemos ao próximo como a nós mesmos. E que aceitemos o seu convite de graça, o convite da salvação. Que não sejamos como aqueles homens da parábola, que além de não aceitar a salvação, ainda espancou os mensageiros, como hoje, né? O evangelho é pregado, mas muitos são maltratados, perseguidos e espancados. E o Senhor Jesus disse que tudo que fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Por isso é muito perigoso alguém se levantar contra um servo, uma serva de Deus, e decidir abrir guerra contra aquela pessoa, simplesmente por não gostar do evangelho. Não sei como é que alguém pode não gostar do evangelho, né? Mas tem gente que é assim, não respeita, não gosta, ofende, agride, trata mal a pessoa simplesmente por ela ser cristã. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.